Hoje estamos trazendo mais um vídeo do bloco Endo por Elas, um vídeo que eu tenho certeza que será transformador, como todos os outros. Iremos conversar sobre carreira, maternidade e no final iremos discutir um pouco a ciência. Opa, antes de dizer, eu quero que você curta. Se o Endo em um minuto tem feito sentido para você, deixa uma mensagem aqui para mim. É motivante escutar o que esse canal, o que esse espaço tem impactado na vida de vocês. Para que esse vídeo e outros seja distribuído pela plataforma, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Também estamos no Spotify. Se você está lá no engarrafamento, no trânsito, no carro, aproveita esse tempo para crescer aqui com a gente. Se conecta no Spotify, no Endo em um Minuto, para que você consiga aprender muito e fazer uso, usar o seu tempo de uma forma bem positiva. Voltando, a nossa convidada de hoje manda muito, sabe tudo sobre endoguide, endodontia guiada. Quem é ela? Camila Freitas. Seja bem-vinda ao nosso Endo por Elas. Gente, olha só com quem eu estou hoje. Ela é uma boneca. Ela é mais linda assim, como pode, mais perfeita assim. Meu Deus, é uma princesa. Camila Freitas. Estou aqui com a boneca da Endo. Cam, eu estou muito feliz de você estar aqui comigo nesse momento, dividindo esse espaço que é tão especial para mim. E mais ainda por estar aqui representando o nosso time de mulheres, essas mulheres que transformam, que impactam. Então, muito obrigada por estar aqui no nosso Endo por Elas. Depois de tanto elogio assim, fica até difícil falar por aqui. Vindo de uma mulher maravilhosa, que eu também super admiro, acompanho o trabalho. Inclusive, há pouco tempo ela falou em Campinas e eu fiquei aqui acompanhando os vídeos. Tão elegante, tão Oh. inspirador. Depois recebo todos esses elogios dessa mulher que eu admiro, eu fiquei super feliz e muito honrada pelo convite. Não tenho nem palavras assim, para te agradecer. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aqui sobre a minha trajetória, o meu ponto de vista, né, sobre a nossa carreira profissional e também falar um pouquinho do tema que eu mais amo, que é o EndoGuide. Quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe. Gosto muito de endodontia de casos complexos, mas o EndoGuide é a cereja do bolo para mim. Então, eu espero contribuir da melhor forma para vocês. Ai, Cami, eu fico muito feliz. A rede social tem essas coisas, né? Nos presenteia com tanta coisa boa. E eu sempre tive a sensação que te conhecia. Assim, então eu já me acho super íntima. Já me acho super íntima. E quando eu pensei, né, nesse espaço do Endo por Elas, foi convidar realmente mulheres que transformam, que inspiram, que com certeza impactam positivamente a vida de outras mulheres. E assim, saiba, você é uma delas. Né? A tua história me inspira e eu tenho certeza que inspira outras mulheres. E nós precisamos ser essa corrente de força, né? Molas propulsoras para incentivar tantas outras, seja na endodontia, seja em outras especialidades, porque juntas nós somos muito, muito, muito fortes, não é verdade? É, é verdade. Rê. Primeiro, obrigada mais uma vez. A gente fica muito feliz de trilhar um trajeto, uma trajetória, e às vezes com muita luta, muitas vezes quando a pessoa te encontra lá na frente do seu caminho, parece que foi muito simples, foi muito fácil chegar naquele lugar ali, e às vezes a pessoa não sabe quantas coisas você passou, quantas pedras você teve que ir tirando do seu caminho para conseguir ali manter o seu foco, e eu acho isso muito interessante, essa iniciativa da sua parte de trazer esse olhar dos profissionais
das mulheres, também dos homens, mas dependendo de cada ponto de vista, de cada coisa que você quer focar, de cada ponto específico que você quer falar, como hoje, a vida das mulheres na endodontia. Eu acho muito importante a gente dar esse valor para as mulheres também. A gente sabe que nossa classe tem muita mulher, a odontologia em geral tem muita mulher, mas os palestrantes sempre são homens, a grande maioria. Mas eu acho que a gente está conseguindo alcançar lugares de uma maneira muito bonita, com muita ciência, com muita elegância. Então, eu acho que as mulheres estão fazendo assim, elas estão traçando um caminho muito lindo. Eu fico muito feliz por poder fazer parte dessa equipe de mulheres da endodontia. Acho muito interessante essa questão da internet, esse estreitamento de laços. Se não tivesse as redes sociais, será que a gente conheceria tantos profissionais como hoje a gente conhece? Será que nós poderíamos ter acesso a conversar, a mandar uma mensagem, ter um retorno? Era tudo tão distante, e isso a gente não fala de muito tempo. Quando a gente vai colocar, assim, observar e analisar, na verdade, isso há, a gente fala menos de 10 anos, né? Então, há pouco tempo, isso era algo tão distante, eu acho isso muito interessante. Conhecer histórias, porque às vezes você está passando por um momento que dá uma vontade de desistir, você pensa que você não vai conseguir, e às vezes escutar a história do outro, aquele testemunho da outra pessoa, é um impulso para a sua vida, talvez até acende uma luz, uma maneira de mudar o trajeto, talvez o caminho que você está trilhando está mais difícil, e quando você escuta uma ideia, escuta uma história, talvez você até crie um outro meio de caminhar, um caminho mais tranquilo, ou talvez menos tortuoso, e eu acho isso muito interessante também. Então, assim, parabéns pela iniciativa dessa conversa com os profissionais também. Ai, Cami, que linda. É isso mesmo, a gente precisa sempre ver, a gente sempre costuma dizer assim, ah, a grama do vizinho, ela é mais verde, mais brilhosa, né? E, na verdade, é tão bom a gente saber toda a trajetória, por onde aquela pessoa passou, e fazer com que essas pessoas nos inspirem, né? Nos inspirem a crescer, a sermos melhores, e isso é muito bom. E essa troca da internet é fantástica, porque a gente aprende demais e certamente nós, se a gente filtra, né, o que a gente quer receber, porque na verdade a nossa energia é muito o que a gente emana, o que a gente recebe. Então, com certeza a gente consegue crescer muito, muito, muito na internet, muito mesmo. Eu lembro que eu participava do Fórum Brasileiro de Endodontia. Não sei se você participava lá atrás, era por e-mail, muito antigo. Foi o primeiro caminho que eu consegui abrir novos horizontes, né? Eu estou no Nordeste, estou no interior, então aquela ferramenta foi tão útil para mim, né? Hoje a gente tem podcast, inclusive nós estaremos, tá? Esse vídeo também vai estar no podcast, onde as pessoas ali no trânsito podem estar nos ouvindo, podem estar crescendo junto com a gente, trazendo energia boa para a gente, né? Então é muito, muito transformador. Eu queria começar esse bate-papo você se apresentando, né, de uma forma diferente, conversando, mostrando para a gente um pouco da tua passagem no meio acadêmico, como você construiu a tua carreira, e também trazendo um pouco da sua história pessoal, quem é a Camila que muitos não conhecem. Ai, que legal. Isso é uma oportunidade única. Muito legal compartilhar isso aqui com vocês. Então, eu me formei em odontologia em 2011, no meio de 2011, pela Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte mesmo. Sou mineira, sou de Belo Horizonte, me formei aqui. E nesse ano que eu me formei, na verdade, eu estava um pouco assim. Na verdade, no último período da faculdade, eu estava um pouco insegura. O que que eu vou fazer? Qual especialidade eu vou seguir? Porque, na verdade, como muitos que vão se identificar aí, a primeira especialidade que eu eliminei da minha vida foi endodontia, porque eu achava uma coisa extremamente difícil, né? Na verdade, aquela forma bem tradicional de fazer endodontia, instrumentação manual. Então, era uma coisa que eu falava, meu Deus, isso aqui é muito difícil, não quero trabalhar, eu quero trabalhar com uma coisa mais prazerosa.
Porém, no último período, no penúltimo período da faculdade, eu entrei em uma clínica, aqui na UFMG tinha uma clínica só de atendimento de urgências e emergências. Então, eu Aham. fazia muita anatomia. E a professora, que era minha professora nessa época dessa clínica, a professora da parte prática, era uma professora extremamente doce, extremamente carinhosa. E eu guardo isso até mesmo hoje, porque, na verdade, o mestrado me escolheu. Eu nunca pensei em ser professora, mas acaba que o caminho vai mudando, né? A gente não chega uma hora que a gente não escolhe muita coisa. Eu Aham. acredito em Deus, eu sei que Deus vai abrindo as portas. E essa professora, ela mudou minha forma de pensar sobre a endodontia. E ela não era endodontista, ela era uma professora clínica geral, mas a forma de abordar o aluno mudou toda a minha visão em relação à endodontia. Então, eu tinha uma visão que era uma coisa impossível, terrível, e ela me mostrou que era possível e que era uma coisa, por sinal, muito bonita, que o paciente chegava morrendo de dor e você se tornava um herói daquele paciente. E ela começou a me mostrar a endodontia por um outro ponto, não me influenciando a ser uma endodontista, mas me mostrando, tentando tirar o trauma que eu carregava da endodontia. Nossa, que Então, legal. naquele eu fiquei sabendo de uma técnica diferente, que era o rotatório. Na época não tinha reciprocante no Brasil. E eu ouvi falar que tinha um filho de uma professora da faculdade, que ele fez um curso fora da faculdade, e que ele gostou muito desse curso, e que ele andava com uma malinha para vários consultórios, mesmo não sendo especialista, ele recém-formado trabalhava como especialista e ele estava se dando muito bem financeiramente. E eu escutei essa história, acabou casando com esse mesmo momento que eu estava tirando aquele pesar que eu tinha, aquele peso que eu tinha em relação à endodontia. E quando eu escutei essa história, eu falei, opa, interessante, é uma coisa que ele consegue fazer uma técnica diferente, que poucos fazem, e ele estava, a notícia que corria é que ele estava bem financeiramente, mesmo sendo um recém-formado. Eu falei, opa, então juntou o útil ao agradável. Legal. E eu fiquei sabendo da professora que dava esse curso, que é a professora Sônia Lara, que é uma professora que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho dela. É uma pessoa que, assim, ela me ajudou muito. O meu crescimento na minha área profissional tem grande parte, tem uma responsabilidade muito grande de ter tido a Sônia Lara no meu caminho. Então, eu agradeço muito pela vida dela, por tudo que ela fez por mim, porque esse curso era dessa professora. E quando eu entrei nesse curso aqui em Belo Horizonte, mas fora da UFMG, eu não sei como é no estado de vocês, mas aqui o aluno de dentro da federal, ele tem uma dificuldade muito grande de estudar em outras escolas, porque aqui é como se assim, se não for federal, o resto não é tão bom quanto. Então eu tive um pouco de resistência, acabei fazendo o curso, e só para encurtar um pouco, nesse curso, eu apaixonei com a endodontia, principalmente, mais uma vez, pela influência da professora, que tem todo o carinho, amor pela endodontia, mas também pelos alunos. E dentro do curso, eu sempre escutava a professora elogiando, falando que eu tinha jeito para endodontia. Eu pensava, gente, logo eu, jeito para endodontia. E eu acabei assim, aquele incentivo, aquela bomba de incentivo que ela me dava todos os dias que ela conversava comigo, foi um impulso para que eu tivesse mais vontade de estudar, mais vontade de ler sobre endodontia. E quando eu terminei, era um aperfeiçoamento, né? Quando eu terminei esse aperfeiçoamento, que tinha 10 módulos, eu já tinha certeza que eu queria fazer endodontia. E quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar com aquele colega, filho da professora da faculdade, que eu tinha minha malinha, e eu já ia fazendo endodontia em vários consultórios, todos populares, consultórios bem simples, mas eu comecei a já trabalhar não como clínica geral, eu tinha um diferencial. E eu comecei a observar desde esse primeiro momento que o diferencial era um dos pontos principais para a gente subir degraus dentro da carreira. Então, eu percebi que, enquanto eu tinha aquele diferencial, meus outros colegas que trabalhavam com clínica geral, a grande maioria estava sofrendo com porcentagens baixas, sofrendo com pouco trabalho ou dificuldade de acessar, né, outros consultórios, consultórios melhores. E eu, desde o primeiro momento, apesar de trabalhar em consultórios mais simples, nunca me faltava trabalho e sempre um indicador, uma pessoa, um dono de consultório me indicava para outro, porque estava faltando endodontista no mercado. Até hoje a gente vê que não é a área mais procurada das especializações.
Então, eu comecei a ver aquilo, na verdade, como um diferencial. Pensei, se eu gosto disso e se poucos fazem, eu preciso aprofundar. E eu nunca parei de estudar. Então, desse aperfeiçoamento, eu fiz a minha especialização. Depois da especialização, dentro da minha própria especialização, eu dava monitoria em aperfeiçoamentos, e a professora me convidou, assim que eu terminei a especialização, para fazer parte da equipe. Então, nesse momento, eu vi a necessidade de fazer mestrado. Então, não fiz mestrado para ter um pouco mais de informação, para ter no currículo, não, eu fiz porque eu já comecei a dar aula antes de ter o mestrado. Então, as coisas foram acontecendo e oportunidades foram surgindo e eu agarrava as oportunidades com unhas e dentes. Então, muitas vezes eu tinha medo de coisas que apareciam para mim e eu ia com medo mesmo, né? Então, a professora uma vez me pediu para dar uma aula teórica no aperfeiçoamento. Eu, fazendo especialização ainda, eu nunca tinha falado para alunos, para turmas, eu nunca tinha feito isso, a não ser trabalhos dentro da sala. E eu não falei, não. Eu falei com ela que se ela pudesse estar presente para me corrigir, para me direcionar no que eu pudesse melhorar. E dali para frente, eu nunca falei não. E eu estava sempre com ela em todos os congressos. Eu viajava, eu investia nisso para estar, escutava a mesma aula dela uns 50 vezes. Às vezes eu sabia qual palavra que ela ia usar, mas eu via isso como um investimento, como um aprendizado. Então, assim, quanto mais aula eu assistia, mais eu queria estudar, mais eu queria abrir dentes. Se ela pedia para levar 10, na verdade 10 não, 50 dentes abertos, que a gente ia fazer ao longo do curso, eu abria 150, eu sempre fui assim, muito esforçada. Então, eu sempre falo, ninguém nasce endodontista, a gente treina a mente e a mão para ser endodontista, né? Então, qualquer um pode ser endodontista, qualquer um, só que a gente precisa estudar, se aprofundar, fazer muitos cursos, nunca parar de fazer cursos e aproveitar as oportunidades que aparecem para a gente. Então, depois de fazer vários aperfeiçoamentos, nesse meio tempo, antes da especialização, surgiu o reciprocante, eu estava aguardando ter uma vaga na turma de especialização, surgiu o reciprocante, eu fiz um aperfeiçoamento de reciprocante, eu não parava de estudar. Depois da especialização, eu já parti direto para o mestrado, fiz mestrado também na São Leopoldo Mandic, em Campinas, com o professor Carlos Bueno, e nesse meio tempo, em 2016, surgiu o Endoguide. O Endoguide, a ideia inicial foi do Dr. Vinícius Machado, que é um radiologista extremamente nosso amigo, amigo de todo mundo da equipe. Ele é radiologista e ele já, assim, ele é muito experiente em guias para outras áreas da odontologia, para bucomaxilo, às vezes o paciente tem ausência de uma parte da face, perdeu às vezes por um tumor, um tratamento de tumor, ele faz aquela parte da face, é tudo prototipado, tudo planejado virtualmente, faz guias para periodontia, faz guias para implante, faz guias para... Na verdade, ele faz absolutamente todas as especialidades, ortodontia, e a endodontia não tinha guias, não trabalhava com digital. Então, em 2016, a história do EndoGuide, ela começou a surgir, começou a ser desenhada através da ideia do Dr. Vinícius Machado. E como ele tinha o conhecimento de radiologia, de guias, do digital, da odontologia digital, mas ele não era endodontista, então ele queria que endodontistas entrassem para que ele pudesse dar um salto, uma melhora na guia, para que ele pudesse fazer com que o EndoGuide ele se consolidasse na literatura. Ele precisava de endodontistas, e para isso ele fez o convite para alguns amigos endodontistas. A Sônia, que era professora, minha professora lá desde o primeiro aperfeiçoamento, eu já estava caminhando com ela na equipe dela, e a Sônia é prima do Vinícius. Então, a Sônia foi a primeira convidada, junto com o professor Gil e o professor Lucas. Depois eu entrei na equipe também, isso logo no começo, a nossa equipe foi sendo formada, e a gente foi desenvolvendo, foi modificando algumas coisas na técnica com ponto de vista endodôntico. Nós tivemos um ganho muito grande depois que os endodontistas entraram na equipe. Nós tivemos, na verdade, a possibilidade de outras, outras situações clínicas para usar guias, porque antes a gente só usava guia em caso de calcificação. Então, hoje, na verdade, a gente tem guia para calcificação, para cirurgia parendodôntica, a gente tem guia para remoção de pino de fibra, coisa que a gente não tinha lá naquele começo. Então, mais uma vez, em 2016, apareceu mais uma oportunidade e eu fui lá, agarrei com os dentes. Provavelmente, eu era a que tinha menos tempo de formada na equipe, e ainda assim,
pensei, só vou ganhar em relação a isso. Por quê? Ganhar no sentido bom mesmo. Eu vou aprender muito com os professores da equipe e eu vou poder dar o meu ponto de vista clínico, porque eu sempre fui muito clínica, apesar de dar aula, eu sempre achei extremamente importante não abandonar o consultório. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, o que você prefere, dar aula ou atender no consultório? Gente, eu não consigo falar qual que eu Parar. prefiro, porque é um amor diferente. Eu falo que é amor, cada um, quando a pessoa tem mais de um filho, fala que ama do mesmo jeito e de maneira diferente. E é a mesma coisa que o amor é na mesma proporção, só que são coisas diferentes que eu amo assim demais e que eu acho que uma coisa anda assim junto com o outro, de mão dada com o outro. Então, eu acho muito complicado um professor continuar uma carreira sem fazer o que ele fala, né? Sem praticar na clínica o que ele fala. Acho um pouquinho complicado. Então, eu, particularmente, sempre me policio para ficar mais no consultório, justamente para ter mais experiência clínica para dividir isso com os colegas. Então, como eu disse, eu sou muito assim, tudo que eu vou fazer, eu dou o meu melhor, eu entro de cabeça, estudo muito, então isso foi na endodontia, no endoguide, absolutamente tudo, dando aula, eu busco, se eu vou dar aula, eu quero fazer um curso de oratória, eu sempre me aprofundo muito, sempre fui muito dedicada, em tudo que eu entro para fazer, eu quero ser a melhor para mim. Não, não quero ser a melhor do Brasil, que eu acho que isso não existe. Eu acho Você que isso é um ponto até bem interessante de abordar, porque a gente tem vários profissionais bons no mercado. Eu acho que não existe esse lugar de melhor de Minas, melhor de São Paulo, melhor do Brasil. Eu acho que nós temos. é, Só tem um melhor que eu acho que eu vou ter que confessar, que o brasileiro é o melhor dentista do mundo. é Então, isso, verdade, mas eu é verdade. acho muito complicado falar que fulano ou ciclano é o melhor de cada estado. Eu acho que tem lugar para todo mundo e tem paciente, tem necessidade de paciente para todo mundo. Eu não consigo atender toda endodontia do Brasil, nem de Minas, nem de Belo Horizonte. Então, aqui em BH mesmo, eu tenho vários colegas que são fantásticos, que quando eu não estou em BH, que eu estou dando curso, eu indico, sim, de olhos fechados, que são minhas parceiras, que sempre, não trabalham no meu consultório, é totalmente independente do meu consultório, e eu tenho o maior prazer de indicar, né? Eu acho isso bem interessante, porque, infelizmente, muitas pessoas falam, nossa classe é muito desunida, mas a pergunta que eu sempre faço, o que que você faz para ela ser unida? Porque depende de cada um de nós, não depende do colega, depende de mim. Quando recebo uma indicação de um acidente e eu falo bem do profissional para o paciente, depende, né, de vários fatores que vêm a princípio de nós, né? Então a gente tem que mudar esse quadro, mas partindo de nós. Isso E uma mesmo. coisa bem interessante, eu até pulei na trajetória, foi o seguinte: quando eu comecei a fazer endodontia para vários consultórios, eu já cheguei a trabalhar em 15 consultórios ao mesmo tempo, então minha vida era uma Nossa, loucura. Já corrida. teve dias atender 7 da manhã e parar às 23 horas. Então, essa parte ninguém vê. Hoje, quando eu falo que meu tempo é restrito, ninguém vê essa parte. Então, foram muitos anos trabalhando em muitos consultórios. E eu lembro que eu comecei a trabalhar em um consultório aqui de um bairro bem simples aqui, perto de BH, né, em BH, na verdade, mas é quase região metropolitana, é na saída de Belo Horizonte, é mais afastado. E a dentista, dona desse consultório, falou: Camila, se você não conseguir resolver algum caso, eu sei que você ainda não é especialista, né? Na época eu não era, a gente vai encaminhar para uma dentista que eu conheço, que ela tem microscópio e que ela é especialista, ela é muito competente. Nesses casos, a gente indica. E eu lembro que quando eu tinha fratura de lima ou que eu não localizava um dos canais porque estava calcificado, eu enviava para essa dentista, ela me enviava os dentes tão bonitos, parecia que era outro dente, tão limpinho, com as embocaduras tão redondinhas que eu pensava, meu Deus, um dia eu vou trabalhar assim. Porque a gente tem que ter objetivo também, né? Sim, Não sim. dá para você ficar admirando Só e, admirar fal- e sem ação, né? Só admirar sem ação não funciona. tem que mirar. Então, por exemplo, eu não tenho microscópio hoje, mas daqui tantos anos eu vou ter microscópio. Eu preciso traçar estratégias para que eu tenha. Então, todo mês eu tenho que juntar quanto? E depois, o tanto que eu tenho que parcelar. Porque, gente,
a gente trabalha no parcelamento. Isso aí, Se não isso está aí. parcelando uma coisa, não tem as coisas no consultório, a gente acaba gastando com outras coisas. Isso Então, mesmo. hoje, com essa questão de pontos no cartão de crédito, é sempre bom a gente dividir o cartão de crédito, que a gente ainda Isso ganha pontos, mesmo. viaja com a família, Exatamente. né? Então, isso é muito importante. Não, eu tô Então, anotando um monte de coisa legal aqui, é por isso que eu fico com a cabeça baixa, tá? eu falo muito, você vai me parando, tá? Eu tô anotando vários insights. Eu Ah, aprendo que bom. tanto, eu aprendo tanto aqui, você nem imagina. Então, o mais interessante é que eu vi o trabalho dessa profissional e eu me inspirei muito nela. Eu pensava assim, se ela faz, um dia eu vou fazer também. Da mesma maneira, quando eu vi o trabalho da Sônia, principalmente como professora, eu pensava assim, se ela consegue alcançar vidas desse jeito que ela alcança, e talvez ela nem perceba, eu também quero impactar vidas de outras pessoas, né? De outras mulheres, de outras Legal, é pessoas, de de outros homens. arrepiar, de Então, arrepiar. assim, eu sempre pensei muito nisso. E eu não tinha familiares dentista, eu não tinha por onde começar. Então, assim, foi mesmo de porta em porta, e a primeira porta que se abriu foi uma avalanche, porque todo mundo precisava de endodontista. Então, o primeiro que eu entrei, eu fiz meu trabalho ali com muito profissionalismo, pensando em cada detalhe, e aí, como gostaram daquele trabalho, já foi me indicando, um indicava para o outro, e foi por indicação assim mesmo, de postura, de atendimento, de qualidade do que eu entregava naquele momento, com o que eu tinha, porque não adianta também, fulano é bom porque ele tem microscópio. Eu acho que a gente tem que fazer bem feito com aquilo que a gente tem na condição que a gente tem naquele momento, né? E traçando objetivos e criando estratégias para subir degrau por degrau. Então, a história foi mais ou menos essa. Muito perfeito. Nossa, muito inspirador, né? Muito inspiradora e transformadora. Você sempre se inspira em coisas melhores e vai em busca lá para conseguir realizar. Isso é muito, muito lindo. E aí veio a Clarinha, né? Cadê a Clarinha nessa história? É agora que vem o ponto-chave. Então, na verdade, a Clarinha foi um presente de Deus, foi planejado por Deus e não por mim. Linda. Porque, na verdade, desde que eu entrei para a faculdade, desde a minha formação mesmo na escola, no colégio, eu sempre tive a vida muito bem planejada. Por mim, eu achava que eu planejava a minha vida, né? Então, tudo muito bem direcionado. Assim, vou me formar agora, vou fazer odontologia. Formei, vou fazer especialização. Era tudo muito bem planejado. E quando eu estava no ápice, assim, no auge do Endoguide, o Endoguide estava assim, sendo reconhecido, sendo aceito, porque a princípio muitos dentistas tiveram dificuldade com o Endoguide, até hoje, infelizmente, a gente escuta alguns comentários que quando a gente escuta, a gente pensa na hora, se a gente não fala, né, por respeito, mas a gente pensa, essa pessoa nunca leu um artigo sobre endodontia guiada, porque tem comentários que eles são tão assim tão agressivos, a técnica, eu falo, tão agressivos à técnica, não ao profissional, que naturalmente a gente já consegue dividir aquele que já estudou sobre endodontia guiada e aquele que não estudou. Mas, enfim, quando o Endoguide estava começando a ser aceito, né, eu comecei a viajar, na verdade, eu fazia 4 cidades por mês, no mínimo. Então, eu viajava praticamente todas as semanas, às vezes na mesma semana eu estava em várias cidades. Aí comecei a receber convite para fora do Brasil, fui para a Colômbia, fui para o México, fui para mais de uma cidade no México. E aí, lá no México, inclusive, eu tinha começado um namoro, tinha muito tempo que eu conheci o pai da Clara, mas a gente nunca tinha se relacionado. E eu comecei um namoro e naquele momento eu estava congelando óvulo, eu estava trocando de método anticoncepcional, eu estava congelando óvulo, pensando assim, agora eu vou fazer doutorado, porque minha vida é toda cronometrada, e eu Nossa, pensando, como eu vou fazer doutorado, eu não quero ter, eu não tenho pensamento de ter filho por agora. Eu tinha conversado com uma colega dentista, inclusive, e ela falou: Camila, se eu puder te dar um conselho, congele óvulos, porque nessa da carreira, de toda hora ter alguma coisa para fazer, eu fui deixando, e com 38 anos, quando ela tentou engravidar, ela não conseguiu, já não tinha óvulo saudável. Depois conseguiu, mas assim, foi uma grande luta, teve que fazer tratamentos, passou por muita dor, e ela falou: como você, eu estava com acho que com 30 anos, 31, ela falou:
Se eu puder te dar uma dica, eu te dava essa. Porque eu tô vendo que você não para e você não tá com pretensão de ter filho por agora. E eu escutei aquele conselho dela, procurei a médica, já estava com todos os exames, já tinha feito alguns. Quando eu chegasse do México, tinha outros para fazer, e já faria coleta de óvulo e já colocaria o DIU, fazia a troca, né, da medicação, porque eu não queria mais hormônio. Né? A gente estudando sobre saúde, eu sabia o tanto que hormônio fazia mal, né? E realmente estava tendo várias manchas na pele, estava tendo vários problemas. Eu falei, vou tirar o hormônio da minha vida. E Sim. nessa, eu engravidei. Só Menino, que que, presente e a maravilhoso. ideia que eu estava grávida? Eu viajei para o México, pensa, fui dar um credenciamento. Primeiro, eu fui dar um curso Eu fui dar um curso numa primeira cidade. Mas na segunda cidade mesmo, que foi Guadalajara, que foi a cidade onde eu ia dar um treinamento para professores da Federal de Guadalajara. Ou seja, era extremamente importante, tinha alguns outros alunos, mas era uma comissão de professores. Quando eu cheguei lá, na verdade, na cidade anterior, que foi em Nuevo León, que é o nome da cidade, eu, eu fiz uma foto e na foto eu tava com uma saia social e me achei meio barrigudinha, assim. Aí eu falei, gente, eu Nossa! tô muito. Falei, tem alguma coisa estranha com a minha barriga, mas assim, não sentindo nada diferente. Comentei com minha mãe falou, Camila, é o modelo da saia, essa saia social é assim mesmo e tal. Quando eu comentei com o pai da Clara, ele falou assim: pode fazer um teste, você tá grávida, você não tem barriga. Aí eu falei: Meu não, tira isso da cabeça, eu não tô sentindo nada, tá tudo certo. Aí, quando eu fui para outra cidade, eu fiz uma foto naquelas caveiras mexicanas, sabe? Aham. Aquelas típicas do México, eles me levaram no centro histórico. E quando eu fiz a foto do lado ao lado da caveira mexicana, eu postei no Instagram e uma seguidora falou assim: nossa, sua barriguinha tá parecendo barriguinha de grávida. Na hora que ela falou aquilo, mais uma vez, meu coração palpitou. Eu não queria acreditar naquele momento que eu estava grávida, mas eu falei: ou eu tô gordinha ou eu tô grávida. E aí eu fiquei com muito medo de fazer o exame no médico. Eu pensei: vou fazer perto da minha família. Só que eu não aguentei. Na última noite, antes do último dia de curso, eu fiz o teste e eu nunca tinha feito um teste de gravidez na minha vida. Eu não Meu sabia como Deus, era. Então, quando eu fiz, apareceu uma segunda linha, mas muito, muito suave. Eu falei, não, deve ter que acontecer igual na foto da caixa, tem que ficar duas fotos. Não tô grávida, dormi tranquilo. Quando foi no outro dia de manhã, eu tinha mandado foto pro pai da Clara do exame e ele já tinha mandado umas 50 mensagens. Camila, eu pesquisei na internet qualquer cor de linha positivo. Eu falei, né, dormi tranquilo, acordei afobada de novo. Aí, nesse dia de manhã, a professora que tomava café da manhã comigo, me levava até o curso, ela estava tentando engravidar, então ela tinha caixas de remédio, de teste de gravidez em casa. meu Como ela ia tomar café Deus. da manhã comigo, me espera que eu vou levar o teste para você. Quando ela fez com a primeira urina do dia, aí já deu realmente grávida mesmo. E meu mundo caiu naquele momento. Eu chorei muito, eu fiquei muito abalada, porque não imaginava, não estava preparada, não tinha planejado e tinha terminado um namoro de anos que todo mundo achava que a gente ia casar porque o meu ex-namorado era dentista, a gente tinha consultório, tudo junto, viajava para curso, eu viajava com ele nos cursos dele comigo, ele fazia curso junto comigo de microscopia, assim, era tudo muito bem casado. E esse relacionamento não deu certo. Depois de anos, eu terminei e um relacionamento de 4 meses eu estava grávida. Então, assim, eu me senti péssima, porque não era o que eu tinha imaginado. Minha vida sempre cronometrada, então eu queria casar para depois ter filhos. Então, foi algo assim que eu me senti muito mal, porque o título de mãe solteira me abalava, apesar de eu ter todo o suporte do pai e da Clara, né? E a gente, naquele primeiro momento, a gente pensou, casa, não casa, aí entrou pandemia em seguida, e meu irmão, muito, muito meu amigo, falou: olha, Camila, se eu fosse você, eu esperava para você fazer o casamento do jeito que você quer, porque agora você vai ter que casar conforme a pandemia, só os mais chegados. E aí foi um belo conselho que eu recebi do meu irmão, porque hoje eu tenho um excelente relacionamento com o pai da Clara, mas a gente teve muito problema de relacionamento. Eu tive uma gravidez não muito legal. Então, eu não curti muito a minha gravidez, eu sofri Eita. bastante com dificuldade no relacionamento. Se identifica aí? Ai, meu Deus, eu me identifico muito, 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 muito.
Então, assim, é um momento muito delicado na vida da mulher, que eu não desejo esse momento para ninguém, mas também é tudo muito difícil, é uma mudança na vida das duas pessoas, né? E foi um término muito conturbado, muito difícil. A Clarinha tinha 5 meses, eu tentei levar até o neném nascer, numa tentativa de, vai melhorar, depois que o neném nasce, nasce um pai, nasce uma mãe. Mas, no final das contas, o relacionamento não deu certo, o término foi muito difícil para mim, porque foram coisas muito fortes que aconteceram e, assim, me marcaram demais. Mas eu sempre mantive a minha fé e eu sabia muito que Deus tinha propósito naquilo, porque eu, particularmente, acredito que não é homem e mulher que forma coração, ossinhos. Eu acho Não, que é Deus mesmo que tem um propósito naquilo ali. é, Então, eu fui me apegando à minha fé assim, me aprofundando nisso. E hoje eu tenho certeza absoluta que ela tinha que ter vindo. Antes oh, eu meu ficava perguntando, Deus, agora? ela Ser desse jeito, precisa. Deus, que a cara tivesse vindo numa família estruturada. E hoje, assim, graças a Deus, nós optamos por ser pais amigos, porque isso é a opção de cada um. Se a gente for ficar se apegando ao defeito do outro, a gente vira inimigo, não tem jeito, né? Então, assim, ele é super meu parceiro, a gente dá super certo, graças a Deus. Mas foi um momento complicado, até mesmo porque quando o bebê vem, né, para as mulheres que já têm filhos, é mais fácil de entender, a vida transforma, a vida muda completamente. E a gente passa a não ser mais uma pessoa egoísta, porque antes a gente nem percebe que a gente é egoísta, a gente só faz o que a gente quer, na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, a gente se planeja, como eu fazia, e quando o bebê nasce, a gente tem que adequar a vida da mulher, porque primeiro vem a vida do bebê, né? Então, isso foi um turbilhão para mim também emocional, foi muito difícil para mim, porque pensa, uma mulher independente, que está ali com uma ascendência na carreira O profissional, de auge, o repente vem auge. e fala assim, para, algo que me parou, que me barrou. E talvez hoje eu lidaria com esse momento de uma maneira muito mais leve do que eu passei. Porque aquele momento, para mim, eu não via saída. Eu achava que eu ia ficar aquela criança bebezinha dependente 100% de mim para o resto da minha vida. E quem me conhece aqui sabe, eu amo ser mãe. Na verdade, eu gostaria de ser mãe de uns 10, mas não vai dar, né? Primeiro que eu tô velhinha, e segundo que eu tô esperando meu príncipe. Mas na verdade, sim, eu amo ser mãe, mas a maternidade, ela é muito desafiadora, principalmente acho que quando a mulher planeja, ainda assim é complicado, mas quando não planeja, ainda tem um fator ainda que é mais pesado ainda nesse momento da maternidade. Então, eu tive um momento de puerpério, né, que é o pós-parto, muito difícil, ficava naquela briga interna, nunca mais eu vou ser uma profissional, ao mesmo tempo será que eu estou sendo uma boa mãe? Eu tenho que voltar para o consultório? Quando que eu tenho que voltar para o consultório? Quem que eu vou estar prejudicando mais? Eu, os pacientes, a minha carreira, a Clara? Quem que eu tenho que abdicar? E foi muito difícil achar um ponto de equilíbrio, sabe? E eu acho que cada mulher vai ter um tempo para achar o seu tempo de equilíbrio. Meu tempo de equilíbrio, ele veio mais de um ano depois do nascimento da Clara. Antes disso, as redes sociais não mostram, mas teve muito choro, teve muito desespero, teve um momento que eu achei que eu ia ter que desistir. Eu ver convites surgindo e eu ter que negar foi muito difícil para mim, mas difícil mesmo, assim. Era como se eu não tivesse mais vendo uma luz no fim do túnel, porque eu vinha de um momento que era só crescendo. Cresce, 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 sem fim. E eu estava num momento que eu não via mais como crescer. Então, eu tenho muita sorte pela rede de apoio que eu tenho, pela minha família. Hoje, eu optei, na verdade, logo que eu me separei, de voltar a morar com minha mãe, porque minha mãe é minha super rede de apoio, né? A gente tem uma funcionária, mas a minha mãe assim, primeiro ela é meu ponto de equilíbrio emocional, e minha mãe também é a pessoa que eu mais confio para cuidar da minha filha. Então, assim, foi muito importante a presença da minha mãe nesse momento de toda a minha família, na verdade, meu irmão, meu padrasto, meu pai, todo mundo, assim, tem um papel bem importante na minha rede de apoio. E sem eles, jamais eu teria voltado a trabalhar tão rápido. Eu voltei a trabalhar, comecei a atender, assim, um paciente por semana, com 36 dias de vida da Claro. Eu ainda estava no resguardo e eu fiz isso, optei por isso. Era um paciente só por semana.
e a Clara já fazia amamentação mista. Então eu ficava tranquila porque eu deixava a mamadeira e saía tranquila, deixava com minha mãe. E nesse momento, nesse primeiro dia de atendimento, eu observei que eu precisava separar a Camila mãe da Camila profissional, pessoal, a outra Camila, aquela antiga, que ela morre no dia do parto, né? Então, eu precisava separar essas duas Camilas, porque uma, na verdade, ia complementar a outra. Eu estava achando que uma tinha que morrer, a outra tinha que surgir, que não existia uma vida junta daquelas Camilas, né? Então, naquele momento, no dia que eu saí pela primeira vez para trabalhar, eu vi o tanto que aquilo me fez bem. Deu, na verdade, de não só pensar em maternidade, de não só ficar o tempo inteiro pensando só em coisas do bebê. Pensar fora da caixa fez bem para que eu voltasse para casa com o coração muito mais leve, com a maternidade muito mais leve, apesar de estar passando por um momento super difícil emocionalmente. Foi o trabalho que me fez ocupar a mente. Isso no meu caso, porque eu sei que tem mães que preferem ficar com o filho, e Sim, eu acho que isso é super válido, tá? Eu acho bem interessante a gente falar sobre isso. Se eu estiver atropelando, você vai me falando, tá, Renata? Mas muito bom, eu acho assim, Fabiola, muito bom. eu acho muito importante porque eu recebo muito feedback no Instagram, às vezes de mães que sofrem muito porque elas não têm rede de apoio. Às vezes o marido foi transferido e elas estão com o bebê em outra cidade que não a delas. E o marido, ele dá conta financeiramente, a mulher não precisa naquele momento de trabalhar, pode cuidar do filho, e às vezes a mulher está sofrendo por aquilo, e eu Ah, entendo, porque quando a gente já tem uma carreira ali, é difícil abandonar, nem que seja por um período, mas é difícil. Só que muito. ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente não pensa muito. Primeiro, não tem ninguém que educa igual a mãe e o pai. Então, assim, ninguém vai dar uma educação melhor do que a própria mãe e o próprio pai. Por mais que a avó seja excelente, que seja uma pessoa maravilhosa, mas a mãe e o pai são as melhores pessoas para criar o próprio filho, para estabelecer limites, para dar carinho, amor. É totalmente diferente o amor da mãe e o amor das outras pessoas da rede de apoio. Então, tem um ponto muito importante, porque nos dias que eu saio para trabalhar, até hoje, dá um aperto no coração, mesmo deixando com minha mãe. Por quê? A mulher que ela larga o trabalho para se dedicar exclusivamente, pelo menos por um período, por alguns anos, ao filho, ela tem que se sentir, na verdade, muito valorizada. Porque não são todos os homens que têm condição de bancar a sua mulher ali naquele momento que ela precisa, que vai ser um parceiro dela. Não são todos que têm vontade de fazer isso, né? É, e também eu falo até pela própria condição mesmo, né? Às vezes o cara às vezes é mais autoritário e ele não quer, ele quer que a mulher fique dentro de casa a qualquer custo, mas tem também aquele que ele não tem condição, ele tem condição de manter uma casa, mas vai faltar se a mulher não sair para o trabalho. E aí tem as mulheres que deixam os filhos nas creches, bebezinhos. Então, por isso que eu falo muito, depois que a gente é mãe, a gente tem que ter cuidado dobrado para criticar a outra mãe, porque a gente não Nossa, sabe a história, né? Então, eu criticava muito quando eu ouvia falar assim, deixou o filho na escolinha com 6 meses. Eu falava, meu Deus, que absurdo, uma criança de 6 meses que me fala, se acontecer uma maldade, como é que vai falar? E hoje eu sei que tem mãe que precisa, tem mãe que precisa fazer isso, né? Da mesma forma que tem mãe que volta rápido para o trabalho, e tem mãe que demora a voltar para o trabalho, e não existe um padrão que é certo. A gente tem que fazer aquilo de acordo com a nossa realidade e parar de sofrer vendo a realidade do outro. Porque muitas vezes a gente vê a outra, a Camila está lá viajando, a filha dela tem 2 anos, mas ela já está viajando, etc. Só Deus sabe a dor que é de deixar o filho para trás desse tamanho. Então, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. E eu acho que nem tudo é financeiro, nem tudo é só dinheiro. No não. meu caso, em separação, eu precisava voltar a trabalhar. Por quê? Porque eu não ia ter ali um parceiro que morasse comigo, que sabia que naquele momento eu precisava me ausentar, né? Então, assim, como teve pandemia, eu gastei muito da minha reserva. Então, assim, foi um momento muito difícil financeiro. Eu precisei voltar mesmo, e eu tinha a minha rede de apoio ali colada em mim. Eu já levei minha mãe e a Clara em viagem a trabalho comigo para dar aula. Fui para Cascavel, o primeiro lugar que eu viajei depois que eu tive a Clara não tinha nem 1 ano, e eu levei minha mãe e a Clara junto comigo.
aquele monte de coisas de bebê, e foi a forma que eu achei de trabalhar, de dar aula, e elas foram, e a gente vai se adequando. Depois eu percebi que é muito mais desgastante levar a Clara e minha mãe, e eu fui me Até para organizando de ela, fazer. Como, até Rê? para a própria Clarinha, né? Até para ela, é cansativo, ela sai do lugarzinho dela, né? Então, muitas Exatamente. vezes a gente é mais uma limitação nossa de querer estar junto, de se sentir parte, do que realmente da Isso, necessidade da criança, né? exatamente. Aí eu comecei a. Porque no começo a gente acha que só. Na verdade, a mãe acha que só ela que dá conta, que ela tem que fazer tudo, e a gente percebe que se a gente não der missões para outras pessoas, funções para as outras pessoas, a gente, na verdade, vai fazer mal para a gente mesmo, né? Então, assim, eu aprendi muito isso até com o pai da Clara, sabe? Eu tinha muita dificuldade de deixar a Clara pequena, passar o final de semana com ele, e foi muito bom eu dar esse voto de confiança, até para ela se esforçar a falar mais, a se comunicar, a se expressar. Foi ótimo a gente ter feito esse movimento diferente. Como ele é muito meu parceiro, a gente fez essa opção de ser muito amigos e esquecer tudo de passado e ser pai da Clara. Ele me manda foto o tempo todo que ele está com ela, eu mando para ele no fim de semana que eu estou, ou durante a semana que eu estou com ela. Ele leva também na escola, busca sempre, a gente faz sempre essa logística juntos para que não sobrecarregue a mim, não sobrecarregue a minha mãe, que é a minha principal rede de apoio, e que ele também esteja presente, fazendo o papel da figura masculina na vida da mulher, porque isso é muito importante, Muito né? importante. É a partir da referência dele que ela vai ter a referência do que um homem, do que ela pode tolerar num homem. Isso é extremamente importante, né? O que o pai faz é muito importante na vida da mulher. A gente escuta tanto falar de feminicídio, e às vezes a gente escuta assim, engraçado, a mulher, como é que ela deixou o cara chegar nesse ponto de matar se ela tinha feito queixas na polícia? Às vezes tinha 3 boletins de ocorrências de queixas de agressão. Por que ela continuou com esse homem? E isso é tão sério, mas tão sério, que quando eu separei, eu fui muito a fundo nessas pesquisas, nesses estudos. Como eu disse, tudo eu sou muito intensa e eu fui Você muito foi se intensa nisso, fortalecer de alguma forma, né? Você de procurou se alguma forma. fortalecer. Isso. Eu percebi que essas mulheres, elas toleravam, porque dentro de casa, elas viam ou o pai fazendo o mesmo com a mãe. Então, no ponto de vista, o que é anormal para você? É aquilo que o seu pai e sua mãe, dentro de casa, com atitudes, mostra que é normal e o que é anormal. Então, uma mulher que cresce num lar desestruturado, num lar onde ela vê briga e agressão o tempo todo, é muito mais comum que ela comece a normalizar tudo isso do que horrorizar com isso. Então, isso é extremamente importante. Eu falo que isso é muito importante, que justamente meu pai e minha mãe são separados, mas a postura do meu pai em relação à minha mãe, eu nunca vi eles brigarem, eu nunca assim, nunca presenciei uma briga, eles esperavam ou a gente saía ou eles iam para dentro do quarto, eu nunca escutei um grito, eu nunca escutei um palavrão, e isso foi muito importante para eu ver o limite do meu relacionamento, que não estava legal, onde não estava legal. Então, eu acho que o homem sempre é assim: ah, o fulano matou. Absurdo, absurdo matar uma mulher. Só que nós também temos que estabelecer limites, sabe? Limite do que a gente deixa fazer com a gente. Isso é extremamente importante. Isso faz parte da criação, né? Isso faz parte da criação daquilo que você vê como normal e como anormal. Então, Muito bom isso foi trazer muito. essa discussão, sabe? Foi muito bom você trazer isso, porque eu trouxe para a minha história, né? A minha história foi um pouco diferente da sua, porque eu já tive filho, casada e tal. Mas a Gabriela, que é minha filha mais novinha, tem 2 aninhos também. E Gabi foi uma grande surpresa para mim. Só que aí o que que aconteceu? Com Lara, que é a minha primogênita, eu tive um puerpério terrível, eu tive depressão pós-parto. Eu não consegui identificar que eu tive depressão pós-parto porque eu não entendia, eu não sabia do que se tratava. Então eu Uhum, fiquei extremamente péssima, extremamente péssima. E não queria de forma nenhuma outro filho. Aí veio a pandemia e aí Gabi veio, que foi a minha grande surpresa também, igual a Clarinha para você. Gabi foi uma surpresa. sim.
E como eu já tinha vivido aquela experiência da gravidez, né, antes, eu voltei a trabalhar quando a médica me liberou, porque eu sabia que aquilo ali era a minha sanidade. Eu precisava do trabalho para vencer uma depressão pós-parto, para não deixar se instalar. Eu entrei com Uhum, antidepressivo durante a gravidez. Eu nunca tinha tomado antidepressivo na minha vida, eu não sabia nem para que servia. E a gente preparou aquele pós, né, tudo. Então foi muito bom você trazer isso, porque às vezes a mulher precisa entender que o trabalho dela é necessário para a sanidade mental dela, né? Foi como você falou, para voltar, para a Camila que existia voltar e a gente se sentir pertencente, a gente se sentir alguém no meio daquela história toda, né? Então eu uhum. achei E ao muito. mesmo a gente vê muito assim, tem os dois lados assim que eu gosto sempre de assim refletir sobre isso, porque tem esse lado, né, que a gente se identifica muito esse lado de voltar a trabalhar, disso fazer bem mentalmente para gente, mas tem um lado também que é, sempre tem essa o tempo todo essa exigência de que a mulher seja empoderada, né, de que a mulher seja é, Forte. lugar alcance lugares na carreira. Isso é algo que, vamos dizer assim, entre aspas, está muito na moda usar essas palavras de empoderamento e etc. Quanto, na verdade, eu acho que não existe um empoderamento só em uma mulher se destacar profissionalmente. Porque tem mulheres que elas são boas mães e elas não querem ser boas profissionais, mas de tanto que o mercado, de tanto que a politicagem fica em cima de que você tem que ser alguém profissional, que você tem que ser uma líder no lugar de um homem, eu acho que não é uma competição. Eu Não. acho que é sempre um complemento, sabe? E essa grande força dessa massa que exige tanto da mulher, eu acho que está criando puerpérios cada vez piores. Por quê? Antes, a minha mãe falou muito comigo no momento do meu puerpério, muito difícil. Ela falou, engraçado, a gente não via tanto isso. E antes era muito difícil escutar falar que uma mulher teve depressão pós-parto, que nada mais é do que esse puerpério difícil, né? Algumas precisam de medicamentos, outras sem medicamento conseguem levar. Mas por que a gente está vendo isso com muita frequência? Pela exigência que está tendo em cima da mulher também de ser melhor do que o homem, de ser melhor do que fulana, de ser melhor no meio profissional, de ter que se destacar. Quanto, na verdade, as nossas mães, as nossas avós, talvez elas passaram pelo período do puerpério muito mais leve, justamente por não ter essa cobrança tão grande. Então, eu acho que tem que dosar, eu acho que a gente tem que saber dosar, sabe? Eu falo que se hoje eu tivesse um filho, eu queria ter um marido que eu pudesse ficar com a minha filha pelo menos uns 6 meses, que é o da maternidade, de toda outra profissional. É Tem verdade. direito a ficar com a criança 6 meses, né? Mas era uma turbulência tão grande na minha mente que eu me cobrava tanto que hoje eu teria uma maternidade nada melhor com uma experiência, isso para tudo, né? Quando a Perfeito. gente faz um caso pela primeira vez, a gente faz tremendo, morrendo de medo. Daqui a pouco a gente vai estudando, a gente já está resolvendo casos complexos, achando uma delícia, achando aquilo super confortável, como se fosse uma terapia, né? E assim a maternidade, eu acredito também, né? A cada momento que a gente vai ganhando experiência, a gente vai dando uma paz, a gente vai tirando peso de dentro da gente. E assim é também nesse momento aí que muitas não vão poder trabalhar, e eu acho legal olhar pelo lado positivo. Eu aprendi isso nesse meu puerpério difícil também. Olhar o lado positivo da situação que a gente está nela, né? Então, se eu tive que negar convites, é porque era o melhor naquele momento. Então, tem que pensar assim, porque a gente não consegue mudar passado, a gente só consegue agir no nosso presente para que a gente possa ter um futuro, né? E olha lá quando ainda Deus nos surpreende, né? Então, assim, o que a gente pode trabalhar aqui no nosso presente, né, valorizando o ser humano, eu acho que como tanto mulher quanto homem, eu gosto muito de ser citada na endodontia, né, como uma referência para as mulheres, de vida, de história dentro da endodontia, do trabalho, assim como a Renata, assim como a gente tem tantas outras, Patrícia Ferrari, a Amandinha, que é uma fofa, a Bianca, que foi uma das pioneiras no digital. Então, assim, a gente tem tantas mulheres, mas a gente também tem tantos homens tão bons Maravilhoso. na endodontia, E a gente odontologia. se Então, a gente complementa. precisa de muito.
Isso, não precisa muito dessa divisão. Claro que a gente luta pelo nosso espaço, mas de uma maneira saudável. Eu acho que aquilo que não está saudável não faz sentido, né? Então, hoje, tendo também os homens da endodontia valorizando bastante o nosso trabalho, eu vejo as mulheres também sendo muito valorizadas, não só por ser mulheres, mas pela competência do trabalho que entrega, não só pelo gênero, né? Pela competência mesmo. Esse dia que eu recebi um convite, eu fiquei tão feliz, um convite para um congresso na Bolívia, e a professora que fez o convite, que é uma graça, ela me mandou uma mensagem tão linda, falando que ela me escolheu para ser a representante das mulheres naquele Ai, que congresso. lindo. E olha que lindo, olha como isso é importante, assim, eu me sinto honrada, é uma responsabilidade muito grande representar as mulheres da endodontia, não só brasileiras, mas as endodontistas, porque a gente carrega uma história. Tem umas que já são mães, tem outras que não são mães, tem outras que estão tentando ser mães. Então, assim, só a gente sabe que não é fácil o consultório e a vida em casa, porque a gente não tem só o trabalho no consultório, né? E a gente tem que saber ponderar e não se sobrecarregar, porque qualquer uma das duas áreas que ficam sobrecarregadas, a gente não fica bem emocionalmente. E lembrar que tem hora que tem que dar uma freada, talvez em uma das áreas, talvez em um momento, em alguma coisa, algum objetivo da vida. E isso não quer dizer que você anulou um plano que você tinha para você, um sonho. Às vezes eu me coloco muito, toda vez que eu estou naquele dia que eu estou um pouquinho mal, cabisbaixa, pensativa, eu penso sempre que eu sou uma flecha, que às vezes eu vou um pouquinho para trás, mas para eu avançar muito mais do que às vezes até eu posso imaginar. Então, acho que a gente tem que fazer essas análises assim, com a gente mesmo, pensar que a gente pode a qualquer momento. Tem gente que se destaca com 20 anos, tem gente com 30, 40, 50, 60, há sempre tempo, né? Eu acho que a gente tem sempre que é, fazer o melhor naquele momento que a gente está. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu saí desse puerpério, que o meu foi um pouquinho longo, mas graças a Deus eu saí desse momento e agora eu estou curtindo tanto a maternidade, tanto, tanto, tanto. Eu tô, assim, me permitindo curtir com muito mais leveza a maternidade, mesmo viajando, voltando aos pouquinhos. Eu estou tentando fazer um curso só por mês, então estou voltando aos pouquinhos a viajar para os credenciamentos do IndoGuide e tentando fazer esse equilíbrio. E não, assim, foi a melhor opção, foi a melhor situação que eu escolhi, porque a gente tem que escolher também, né? Não adianta a gente só ficar sofrendo, ficar reclamando. A gente tem que fazer aquilo que é possível fazer. O resto não tem como reclamar. A gente tem que fazer e o que não for possível, em algum momento vai ser. Vamos traçar objetivos para alcançar, né, esses sonhos que a gente tem, esses projetos. Se ainda não realizou, vai realizar, né? Tem que focar. Isso. Tem que focar. Olha, vamos falar sobre o danado do Endoguide agora? Vamos. Ai, que delícia! Cami, explica assim de uma forma bem fácil para quem gostaria de entender um pouco melhor o que é a endodontia guiada, como que é, Uhum. como que planeja, explica de uma forma bem fácil. Tá. Então, na verdade, a ideia inicial, como eu disse para vocês, foi melhorar a vida do endodontista, porque nossa vida já não é fácil, Não, gente. Ninguém, eu sou endodontista, se o endodontista tem paciência, ninguém tem mais com o endodontista. Por quê? Só vocês sabem o quanto é difícil trabalhar com endodontia. E a gente percebe que os dentes estão ficando mais tempo em boca e que frequentemente nós estamos lidando com calcificações. Justamente porque um dos motivos da calcificação, uma das etiologias, é o trauma. E a própria força da mastigação, o próprio trauma oclusal da conversação, da mastigação, já gera ali, pode gerar traumas no dente, vindo a trazer a longo prazo a presença de calcificações, seja parciais, seja totais. E o endodontista que não trata canais calcificados, ele está ficando um pouquinho para trás, porque a calcificação está comumente sendo encontrada nos dentes. Então, a gente precisa aprender a trabalhar em canais calcificados. Então, o EndoGuide, ele veio para ajudar o endodontista em situações específicas. A gente não vai usar EndoGuide em todos os casos como rotina, a gente vai usar em casos específicos para encurtar o caminho. Aquele caso onde a gente trabalhava em canais calcificados, extremamente é,
atrésicos, descia 1 milímetro, radiografava, descia 1 milímetro, até transpirando, aquele frio, aquele medo de estar errando, de estar desviando, de estar perfurando. A ideia do endoguide é encurtar esse caminho, é levar ao alvo, que é o remanescente do canal, de uma maneira precisa e sem báscula de broca. Porque por mais que a gente use magnificação, por mais que a gente tenha uma boa lupa, um bom microscópio, nós vamos ter que procurar a mão livre. E nessa mão livre, a gente não vai pontuar onde tem a luz visível de canal, porque nós não sabemos onde ela está. Nós vamos procurando com algumas características anatômicas, com algumas técnicas, insertos ultrassônicos, mas pontualmente a gente não vai. Naturalmente, é humanamente impossível fazer pontualmente. O que que a gente faz? Movimentos de báscula. Por exemplo, um incisivo superior. A gente faz movimento vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual. Então, nesse movimento, você faz desgaste que muitas vezes, quando você faz um raio-x, você não vê o nível de desgaste que você gerou naquele dente para conseguir tratar o canal daquele dente. Se eu tenho uma broca que ela vai pontualmente no alvo em que eu preciso chegar, sem fazer báscula, eu estou preservando estruturas dentinárias. Que aí a gente já entra num ponto muito importante, que muitas pessoas falam que a broca do endoguide arromba o dente, e na verdade é o contrário. Ele preserva estruturas. Então, hoje a gente tem um estudo que eu sou muito fã dessa equipe, não é uma equipe brasileira, inclusive um dos líderes da equipe é o Conert, Thomas Conert. O Conert, ele fez um trabalho de 2019, onde ele mostra que a endodontia guiada, ela gera um desgaste 5 vezes, uma média, né, de 5 vezes menor, um nível de desgaste menor comparado à mão livre. Então, isso é muito importante. O nível de estrutura dentária removida é 5 vezes menor com o endoguide. Isso, gente, com um bom endodontista, com magnificação, com habilidade manual, e o que não tem? Ele não pode tratar canal calcificado? Então, o endoguide, ele veio tanto para encurtar o nosso caminho, mas também para trazer uma possibilidade para dentistas que ainda não conseguem investir em microscopia. Por quê? A gente sabe que a realidade do Brasil, a gente demora muito a conseguir adquirir um microscópio. O microscópio, ele tem um preço muito alto, né? A grande maioria, ela não vai adquirir ali logo no primeiro momento que se formou como especialista, e muito menos clínico geral. Então, o endoguide é uma possibilidade de que você encaminhe menos os seus pacientes, entregando um trabalho de altíssima qualidade. No trabalho, ele nivela, ele mostra a diferença de operadores. Um operador que ainda era um estudante de ação, um clínico geral e um endodontista experiente. E eles mostram que, fazendo a técnica guiada, não houve diferença significativa em relação, estatística significativa em relação à qualidade do trabalho. Tanto em nível de desgaste, quanto a localizar ou não localizar o canal, e até o tempo de trabalho. Então, não teve diferença em relação ao nível de experiência do operador. Isso é muito importante. Por quê? Até então, só resolvia casos complexos, remoção de pino de fibra, passar por calcificação, entre outras coisas, só os endodontistas que tinham muitos anos de cadeira. E hoje não. Hoje, se o endodontista ele faz o investimento em um bom curso de endodontia guiada, porque na verdade o endoguide é uma técnica patenteada, por isso que ele tem esse nome, patenteada pela equipe, né, Endoguide Grupo Brasil, que é a equipe que eu faço parte. E a ideia de patentear não foi para chamar a guia de nossa, falar que o endoguide é nosso, não. É porque, infelizmente, quando a gente rodava muito pelo Brasil, principalmente, a gente via colegas radiologistas tentando fazer guias de endodontia com características diferentes da nossa e que não davam certo. Muitas vezes, a grande maioria não dava certo. Eu já fui a uma escola para dar aula de endoguide que um professor falou que ele fez 16 casos lá na cidade dele com o radiologista e 16 deram errado. Então, o endoguide, nós fizemos o nome, patenteamos, porque a guia ela tem características específicas, porque nós estudamos, nós fizemos vários testes para chegar nesse ponto aqui da guia. E aí, qualquer guia que era confeccionada era chamada de endoguide, e ela era associada ao nosso trabalho. Então, guias que às vezes não estavam dentro do padrão que a gente acredita que é o que dá certo, principalmente depois desses anos que a gente tem de prática na técnica, guias sendo entregues de maneira completamente diferente do que a gente faz,
sendo associados à nossa equipe. Então, foi por isso que nós vimos a necessidade de criar essa patente, mas o EndoGuide, eu falo que ele é do Brasil, é uma técnica brasileira, e eu sou muito feliz dele ser, da técnica ser brasileira e de fazer parte dessa equipe, porque só nós brasileiros sabemos que a gente não tem tanto apoio assim das escolas, das redes que podem apoiar os trabalhos científicos, e não é diferente no caso do EndoGuide, nós somos uma equipe independente, tudo que é relacionado ao EndoGuide, tudo que nós fizemos relacionado ao EndoGuide partiu do nosso próprio bolso, do nosso próprio tempo de estudo, largando mesmo família, consultório e alunos para conseguir fazer o que a gente fez até hoje do EndoGuide. Então, hoje os credenciamentos eles são todos voltados para o desenvolvimento da técnica, né? Perfeito. E é muito importante, extremamente importante, Vocês que vão para vários estados, né? Vocês fazem em vários estados esse credenciamento, né? Isso, como que funciona o credenciamento? Isso, a gente tem um credenciamento aqui em Belo Horizonte, mas a gente tem também em várias outras cidades. Os professores de outras cidades, às vezes, reúnem grupos, às vezes, de próprios professores, ou abre para alunos também, para que a gente credencie aquele professor de levar a técnica para a região dele, para que ele possa dar aula dele na especialização, no mestrado, ou às vezes mesmo praticar a técnica dentro do consultório, mas passar para outros colegas naquela região, porque a gente não consegue atender todo mundo, né? E também para aprender a executar a técnica de forma correta, porque é uma técnica simples, mas ela, como qualquer outra técnica, ela tem vários detalhes importantes que precisam ser estudados. A pessoa precisa fazer um credenciamento. É um credenciamento de um único dia, mas é um dia bem intenso, bem maçante, com muita informação, que quando o aluno sai do curso, ele sempre fala, eu não imaginava que tinha tanto detalhe assim, realmente, porque as pessoas acham que é uma guia, Sim. que é arcada do paciente, você encaixa, faz, entra com uma broca, que é isso? Tem vários detalhes importantes. Às vezes, vão chegar duas dessas guias do mesmo dente. E aí, se chegar duas, você vai saber por que chegaram duas guias? Então, tem várias coisas. Isso é uma coisa. Tem vários detalhes importantes. A técnica tem limitações, tem casos que não está indicado. Sim. Então, para você indicar ou não indicar, você precisa saber a fundo sobre a técnica, né? E essa é a importância do credenciamento. Essa é a importância de fazer o credenciamento, principalmente para quem quer executar o EndoGuide. O EndoGuide ele pode ser confeccionado em qualquer cidade, ele pode ser enviado para o radiologista, que é o Vinícius, ele faz 100%, ele tem uma equipe que faz várias guias, mas de endodontia ele faz especificamente porque ele fala que é a guia mais minuciosa, porque não pode ter erros milimétricos. 1 milímetro faz diferença na vida do endodontista. Na vida do implantodontista, 1 milímetro não faz tanta diferença assim. Isso aí. Então, ele faz questão de fazer 100% das guias, independente da cidade que a pessoa estiver. Como tudo hoje é digital, você sempre vai precisar de uma tomografia e um escaneamento intraoral. Isso qualquer centro radiológico hoje faz e envia os arquivos por e-mail, e essa guia vai ser confeccionada e chega por SEDEX na cidade da pessoa. Então, o papel do endodontista é saber diagnosticar e indicar e saber fazer o pedido do exame. O exame ele tem as suas características importantes também. Um ponto importante aqui, para não tomar muito tempo. Um ponto do exame importante é afastar lábios e língua. Isso é extremamente importante, porque a guia, lá dentro do software do planejamento virtual, o radiologista ele precisa ver a vestibular dos dentes. Uma guia vai encaixar ali. Se não tiver as estruturas bem definidas nesse exame, a gente pode ter uma guia não muito bem adaptada, ou talvez nem consiga fazer a guia. Então, um dos pontos do exame que o radiologista que vai pegar o caso para fazer, ele tem que saber, é saber fazer o adequado afastamento de lábios e língua, que é completamente diferente de uma panorâmica, de uma periapical, é completamente diferente. Como é completamente diferente de um exame de tomografia convencional que você quer ver outra coisa. Então, tem vários detalhes que você vai levar para a sua cidade, inclusive quando você não é de Belo Horizonte, para você capacitar o centro radiológico que você trabalha. Então, olha a importância de fazer o credenciamento. Tanto entregar um bom trabalho, saber solicitar, mas também saber passar as informações certas para o radiologista que vai fazer o caso, para saber, como que o técnico vai fazer a aquisição desse exame, quais que são os detalhes do escaneamento,
e da própria tomografia, né? E também saber que tem casos que o endoguide ele não é indicado. Infelizmente, ele não vai resolver todos os problemas do mundo. Tem casos que o endoguide ele não está indicado e você vai falar, olha, pelo endoguide eu não consigo fazer. Deixa eu pensar em uma outra estratégia para resolver esse caso. É possível? Tem que encaminhar para o implante? Porque geralmente o endoguide está muito associado a casos limítrofes, que a gente, se não for o endoguide, talvez vai direto para o implante, na grande maioria. Claro que hoje a gente está usando muito mais comumente no nosso dia a dia clínico, mas em muitos casos, realmente, essa é a realidade, né? A gente ou faz o endoguide ou tem que fazer um implante. Então, é importante saber esses detalhes, principalmente uma das limitações da técnica, que é a limitação de abertura de boca. Tem paciente que tem um dente posterior para tratar, mas ele não tem abertura, a quantidade de abertura ideal, né, que nós passamos sempre para os alunos. Se ele não tem, ele não é um candidato para fazer endoguide. Então, não é porque a técnica é ruim, é porque a técnica não é indicada. E, às vezes, a pessoa que não tem essa informação, ela vai tentar fazer o endoguide sem a indicação e não vai dar certo. E aí, não é porque a técnica era ruim, é porque você não sabia a limitação da técnica. Então, o endoguide, ele não é uma técnica de aprender simplesmente porque você vê, acompanha o trabalho no Instagram de uma pessoa que faz muito endodontia guiada, seja ela endoguide ou qualquer outra endodontia guiada, né? Endoguide é um nome dado pela nossa equipe, mas se a Renata quiser criar uma técnica de endodontia guiada para o nome dela, ela pode criar para o nome dela com as características específicas dela. Endoguide é a característica da nossa guia, as especificações da nossa guia. Mas tem gente no mundo inteiro que faz endodontia guiada para várias coisas. Por exemplo, hoje a gente aplica a técnica de guias também em cirurgias paraendodônticas. Então, hoje a gente faz cirurgia paraendodôntica com guias. A gente consegue essa qualidade, além de tudo, mais importante, não tocar em estruturas importantes, porque o endodontista ele não tem muita habilidade cirúrgica na grande maioria das vezes. Eu, particularmente, comecei a fazer casos de cirurgia paraendodôntica só quando começou a usar guias. E hoje eu faço comumente, meu dia a dia clínico, toda semana tem. Por quê? Pelas guias. Eu não fazia antes, né? Então, isso aqui é extremamente importante, te tira de estruturas importantes, porque tudo é planejado virtualmente. Tira de perto de nervos, de estruturas, por exemplo, seio maxilar. Além de tudo, define exatamente quantos milímetros você quer cortar na raiz. Você não vai cortar nenhuma a mais, nenhuma a menos. Tudo é planejado virtualmente. Então, é uma cirurgia muito mais previsível, com um pós-operatório muito melhor para o paciente, porque a gente poupa estruturas, a gente teria que tirar um tanto grande de osso para achar aquele final do ápice da raiz, e na verdade aqui não. Aqui nesse caso já é tudo planejado. Então, a técnica é extremamente previsível, mas que demanda um treinamento. Então, você precisa executar esse treinamento para levar isso para o seu consultório, tá? Perfeito, perfeito, Cami. Outra dúvida também, em relação a preços, né? As pessoas perguntam qual que é a média de valores para ter a consciência e poder passar no orçamento do paciente. Então, eu adoro quando perguntam isso, porque a gente conversa sobre valorização da endodontia. Porque eu acho muito engraçado. Muitas vezes, o tratamento do paciente todo, com a endo, com o endoguide, mais a coroa do paciente, vai ficar, às vezes, um valor semelhante ao implante, ou um pouquinho a mais que o implante. Vamos colocar assim, que é uma endo valorizada, e vai ficar até mais caro que o implante. E as pessoas horrorizam com isso. Mas vai ficar mais caro que o implante e o paciente vai querer fazer um implante. O implante ele está tão enraizado na odontologia, isso já está mudando, graças a Deus, Sim. que na verdade ele começa a ter mais valor do que o próprio dente do paciente, né? Então quer dizer que se o próprio dente ficar em boca, isso não tem um valor muito maior do que um implante em boca, que é claro que tem suas indicações, tem casos que é imprescindível optar pelo implante, mas tem casos que se o próprio dente ficar em boca, não é muito melhor para o paciente, e isso não tem muito mais valor. Porque se o paciente tiver, por exemplo, um incisivo e um molar para tratar de canal normal, sem endogário, e ele tiver o dinheiro para pagar um só, um ele vai extrair, um ele vai fazer endo. Ele vai escolher fazer a endo no dente da frente, né? Do que o de trás. Isso é certeza, isso vocês podem fazer uma pesquisa. E por que a endo no dente anterior é mais barata?
na grande maioria dos lugares. Isso é um verdadeiro absurdo, porque os nossos colegas da estética, em dentes anteriores, eles cobram mais caro, e a gente tem que cobrar mais barato em uma endo de dente anterior. Então, isso é uma coisa também que cabe a nós, endodontistas, mudar esse cenário. Já tem muitos anos que eu não trabalho assim mais, eu não tenho endodontia no valor de central, de birradicular, uniradicular ou multiradicular. Eu tenho valor de tratamento e de retratamento. Isso. E isso é o justo para o endodontista. Hoje mesmo eu publiquei um caso lá no Instagram, que está em andamento, mas de um pré-molar, com uma bifurcação no terço apical, muito mais trabalhoso do que muitos molares. E por que que tem que ser mais barato? Então, isso é uma cultura que foi criada no meio da odontologia, que precisa ser modificada por nós, endodontistas, né? Mostrando o valor para os nossos indicadores de todos os nossos trabalhos, mostrando por que que a gente não trabalha desse jeito, né? Outra coisa, valorizar o dente. Hoje, o dente, eu estou amando a mudança de paradigma dentro da odontologia, porque quando eu me formei há 12 anos, quando a gente falava que ia ser endodontista, as pessoas falavam: Meu Deus, por que que não faz implante? Por que que não fazem? Vai morrer pobre. Fazer canal? Meu Deus, coisa horrorosa. E, na verdade, hoje, estão colhendo as doenças do implante. Implante não é certeza de longevidade do tratamento. A gente tem periimplantite, a gente tem, não preciso nem falar a lista de coisas que podem acontecer em uma área que recebe o implante, né? Então, são várias coisas. O implante não é certeza de sucesso, mas ele é indicação de casos específicos, não é para sair banalizando. Teve uma época aí que qualquer coisa que o dente tinha já colocava implante. Então, Sim. implante é muito bom quando bem indicado, né? Caso contrário, é infinitamente melhor deixar o próprio dente na boca da pessoa com saúde. Se tem essa possibilidade, isso tem que ter mais valor, né? E para isso, a gente coloca mais tecnologia. Muitos casos, como eu mostro no meu dia a dia clínico aqui, que 95% dos casos são casos complexos que a gente trata aqui. Se eu não tivesse investido na tecnologia, em conhecimento, em cursos, eu não conseguiria entregar o trabalho que hoje eu consigo entregar. Então, isso tem valor no seu tratamento também. O problema é que o dentista, ele não tem essa aula dessa consciência financeira, dessa habilidade, né, de entregar valores para o paciente. A gente tem medo de falar o valor do tratamento para o paciente, né? Eu falo a gente porque eu me enquadro nisso também. Nós não treinamos, nós não aprendemos isso em faculdade, pelo menos a grande maioria não ensina isso. Economia financeira E a gente não viu. economia causalidade, mas a gente entende também que não tem tempo hábil também para isso e a gente também tem que correr atrás de aprender sobre isso. E se eu não sou uma boa vendedora do meu produto, daquilo que eu tenho uma pessoa treinada, que hoje é o que a gente tem aqui no consultório. Então, eu tenho uma pessoa que ela é treinada para isso. Eu sou péssima. Gente, se deixar eu faço todo mundo de graça, porque meu coração parte, sabe? Eu já dei desconto. Minha mãe sempre, Camila, a gente dá desconto, pede desconto. Eu dava desconto, já dei desconto para empresário aqui, que eu nem sabia que o cara era empresário, assim, de sucesso aqui em Belo Horizonte. E aí eu criei a minha forma de solucionar isso. Ó, eu não sirvo para dar orçamento. Então, uma funcionária totalmente treinada para ir, mudou a nossa história aqui no Código. Então, não sai paciente aqui sem fechar o orçamento por uma questão financeira, porque a gente parcela, a gente facilita, que é o que todo mundo busca hoje, né? Então, assim, gente, o Endoguide depende de várias coisas, quantas guias, para que é, mas é uma média para quem é de fora de Belo Horizonte, o paciente ele vai ter que fazer um escaneamento e uma tomografia na sua cidade, certo? Ele fazer um escaneamento e uma tomografia. Aí esse custo é lá no centro radiológico da cidade de vocês. Tirando isso, é uma média de R$ 500 o planejamento com o SEDEX, com a guia dentro do seu consultório. Então, vamos colocar assim, jogando bem para o alto os exames, um custo alto, vamos colocar R$ 1.000, que seja R$ 1.000, que você vai dividir, porque esse valor, geralmente, o centro radiológico divide as imagens e a guia também é dividida através do site. Então, o paciente vai dividir para ele salvar um dente na boca dele. Aí, cabe a você saber explicar a importância daquele tratamento. Isso aí. Porque hoje, o endodontista ele tem medo de pedir tomografia. O endodontista fala, não vou pedir tomografia porque meu paciente vai achar caro. Isso aí é culpa do dentista. Você não está sabendo explicar para o paciente o benefício daquele exame que ele está
realizando. Então, aqui hoje eu atendo pacientes de classe A a Z, eu não atendo só classe A. E aqui não tem um paciente que sai daqui sem fazer uma tomografia que eu pedi. Por quê? É o jeito que você aborda, é a maneira, a forma que você cria de passar as informações para o seu paciente. E se você não está conseguindo passar, vá atrás de aprender, vá atrás de cursos, vá atrás de profissionais com experiência para te dar algumas dicas, algumas informações, porque isso é extremamente importante para você fechar o seu orçamento com o paciente. Porque por mais que a gente entregue saúde, por mais que a gente está cuidando de pessoas, a gente também está falando de um produto, a gente está defendendo aquilo que você vai entregar, que nada mais é também que um produto, é um tratamento, é um produto, você precisa entregar aquilo ali, né? Você precisa dar garantia daquilo que você pode dar garantia, do que não puder dar. Você precisa assinar, o paciente tem que assinar sobre aquilo ali. Quem trabalha com caso complexo tem que estar respaldado o tempo inteiro, porque tem muitos casos que é tentativa e o paciente, ele quer fazer a tentativa, mas você tem que assinar, porque no dia que não der certo, ficar só combinado de boca, como é que você faz? Né? Como que vai fazer? O paciente é sua palavra contra a dele. Então, tudo isso a gente vai aprendendo depois de tomar alguns ferros na vida, depois de a gente tomar algumas aí, a gente aprende, né? Eu, graças a Deus, eu não tenho nenhum processo nem nada disso, mas às vezes a gente passa por situações chatas com o paciente, que a gente está ali com a consciência tranquila, que a gente deu o melhor, que a gente fez tudo, e às vezes o paciente ele não entende aquilo, e naquele primeiro momento ele quer tentar. São raros esses pacientes, né? Porque geralmente quem quer tentar, a gente deixa muito claro o que é tentativa, o que é um prognóstico favorável, o que é um prognóstico desfavorável, o que é não recomendo, e o paciente, não, mas assim mesmo eu quero fazer. Então, tudo isso tem que ter um acordo com o paciente e ser assinado. Isso tem que virar um documento para que depois a gente também seja resguardado. Mas em relação aos valores esses, aqui em Belo Horizonte a gente tem um pouquinho de sorte, porque como o paciente ele já faz a tomografia e escaneamento dentro da própria clínica que faz o endoguide, a gente tem um pacotão, é R$ 630 com tudo junto, com exames, com escaneamento, tomografia, o planejamento virtual do Dr. Vinícius, mais a guia que chega no nosso consultório. Mas quem é de fora tem um valor um pouquinho a mais, vai depender da tomografia e do escaneamento da sua cidade, o valor, e é uma média de uns R$ 500 para fazer a guia e enviar, a não ser que tenha outras características específicas. Precisa de mais de uma guia, precisa de um caso específico, talvez pode ter algumas alterações, mas é uma média para vocês terem uma ideia. Perfeito. Eu gosto muito de falar. Muitos alunos vêm conversar, né? Ai, professora, eu fico inseguro, né, para cobrar e tal. E eu sempre costumo falar que quando você acredita na coisa, você vende essa coisa de uma forma mais fácil. Então, será que Verdade. você conhece a técnica? Será que você acredita na técnica? Porque eu tenho certeza, Cami, que se você acredita na endodontia e que se você acredita no endoguide, ou que se você acredita no reciprocante, ou que você acredita no rotatório, que você acredita no localizador apical, é muito mais fácil vender aquele serviço, né? Então, Exatamente. quando a pessoa hesita em pedir um atomo, será que essa pessoa domina atomo? Porque não faz sentido. Isso. Não faz sentido. Quem domina atomo pede atomo de uma forma muito fácil. Aquilo vira uma rotina na vida. Então, será que a mudança não vem de dentro para fora? Né? Então, eu penso muito assim, sabe? É muito fácil falar assim, a Camila dá esse preço, a Renata dá esse preço pelo patamar que ela chegou na carreira profissional. Não é assim. Na verdade, a gente dá preço de acordo com aquilo que você consegue entregar, é um conjunto de fatores, né? Então, é um investimento que você faz em curso, é um investimento que você faz em tecnologia, conhecimento, é o treino, o tanto que você treina a sua mão para entregar, porque até você mesma já conhece, quando você recebe um caso, você já sabe daquilo que você consegue, daquilo que você não consegue, e depois, com o tempo, é claro que você tem uma casuística para determinar, casos assim geralmente dão certo, casos assim têm um prognóstico desfavorável, e aí você já consegue até como se prever-se, como se você já conseguisse dar a sua opinião de vários casos que você teve ao longo da sua carreira. Isso realmente o tempo faz diferença, mas se você for mais um na multidão, é muito fácil de você sempre vai estar reclamando do valor, reclamando da porcentagem, reclamando de tudo.
Agora, o nível aqui, ele não tem tanta concorrência assim. Eu falo isso para os meus alunos. Enquanto você estiver naquele nível que está um matando o outro, um brigando com o outro, esse lugar é doído. Mas quando você passa de nível, quando você muda o patamar e depende só da gente, exclusivamente da gente, ali não tem briga. Pelo contrário, até um indica para o outro que a gente não É. dá conta de tanto que tem e do nível que tem. Então, antes, quando eu estava no começo, eu pensava, gente, quando será que eu vou poder cobrar tanto? Por exemplo, sei lá, R$ 1.000. Quando eu vou poder cobrar R$ 1.000? Porque eu fazia canal, era R$ 300. Eu pensava, gente, quando eu vou poder cobrar R$ 1.000? E eu via professor cobrando 2.000, 3.000. Eu falei, gente, como que é possível fazer um negócio desse? E hoje eu entendo, não tem a ver só com o valor do número, tem a ver com aquilo que você entrega para o seu paciente, tanto, né, da técnica quanto até da sua forma de tratar o paciente, de detalhes específicos que o paciente gosta, que o paciente observa no seu consultório. Então, esse conjunto de fatores é que vai aumentando o valor do seu trabalho, tanto financeiramente, quanto o valor mesmo, né, que você agrega ao seu trabalho com aquilo que você consegue entregar. Então, assim, é muito interessante. Isso vai surgindo, a gente vai vendo crescendo ao longo da maturidade que a gente vai adquirindo profissional. Isso mesmo. Olha só, 1 hora e meia de um bate-papo incrível. O tempo passou e eu nem vi. Isso tudo, o tempo passou e eu nem vi. Rico, rico. Olha isso, quantos insights eu tive aqui da nossa conversa, ó. Ah, que lindo, Gosto que de bom. anotar tudo. Cami, se você fosse ouvida, né, escutada, porque ouvir é diferente de escutar, né? Se as Uhum. pessoas te escutassem, todos os endodontistas do mundo todo pudessem estar te escutando agora, qual seria uma frase que você diria para eles? Que você queria estampar essa frase com a sua assinatura embaixo? Uau, essa daí é forte, hein, gente? Vamos lá, Então, na pode verdade, pensar, pode pensar. para falar essa frase de verdade. Mas é o que eu falo sempre, né? A endodontia dá certo. E quem faz endodontia faz qualquer coisa nessa vida. Porque é algo bem desafiador, né? Então, talvez se eu tivesse que escolher uma, seria essa. Quem faz endodontia faz qualquer coisa nessa vida. Por quê? Bem, Ninguém é um endodontista, como eu falei no começo. Se alguém chegou em um patamar que você admira, que você almeja chegar, saiba que você também pode chegar e, às vezes, com o seu nome, com o seu trajeto, com o seu caminho, com uma outra história, e bonito tanto quanto aquele professor, aquele profissional que você admira, sabe? Tem lugar para todo mundo. Não olhe para suas limitações, não olhe porque eu não tenho um parente, eu também não tinha. Não olhe porque você não teve um professor que te orientou. Sempre existe a possibilidade de você se destacar, de você entregar o seu melhor todos os dias, que é começando, entregando o seu melhor todos os dias, que um dia o destaque ele vem. A gente não precisa ficar preocupado com isso. Alguns têm habilidades, melhores habilidades, que se destacam mais rápido, e outros que vai demorar um pouquinho mais. Isso aí, o tempo é realmente relativo de cada um, mas tem espaço para todo mundo. E se você corre atrás de estudar, se você corre atrás de entregar o seu melhor, esse dia ele chega, isso é certeza absoluta. muito bom! Eu amei, 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 amei. Aprendi muito com você. Correr, depois você tem que marcar outro, porque 1 hora é muito pouco para nós duas. Ai, muito pouco para nós duas. Vamos marcar muitos outros momentos. Eu tenho fé que o nosso encontro vai deixar de ser virtual. Em breve, Isso. torço para estar ao seu lado. E quero falar que você é uma mulher que me inspira e só agradecer a você por estar aqui comigo, me ensinando. Hoje eu aprendi muito contigo e transformando a vida de tantas outras mulheres que eu tenho certeza que quem ficou até o final vai crescer muito depois desse vídeo. Ah, Rê, fico muito feliz ouvindo isso de você. Saiba que você também me inspira, porque hoje rede social estreita esse laço, então fico muito feliz com tudo isso. Para mim foi uma honra receber esse convite vindo justamente de você, de uma pessoa que eu admiro de verdade. Eu estou aqui sempre para o que você precisar, seja de endoguide, seja de maternidade,
né? A gente está aqui sempre respondendo também nas redes sociais, lançando os cursos, né? Inclusive vai ter curso de Endoguide em São Paulo em setembro. Nós fechamos hoje a data, na primeira semana de setembro. Então, quem tiver interesse Quando que também, vai ser? chamar no Deixa eu Instagram. ver aqui. Primeira semana de setembro, é? É na primeira semana de setembro, na sexta e no sábado. Se eu não me engano, dia 3. Se eu não me engano, é dia 3. Eu sei que é sexta e sábado da primeira semana de setembro, mas eu vou postar lá no Instagram também. Perfeito. E para te achar no Instagram? É fácil. Camila Endodontista, não tem erro. E é Camila, Camila com C, um L, Camila Endodontista, não tem erro. Perfeito. Cami, brigadão. Um beijo. Obrigada a todos que ficaram nos observando, assistindo aqui no YouTube e também estaremos no Spotify. Deixa um comentário, traz um like para gente, fala se você gostou desse momento e se fez sentido para você. Um beijo e até a próxima. Obrigada. Estou à disposição também de todos lá pelo Instagram, que fica fácil da gente conversar, viu, gente? Então, nós somos amigos. Todo mundo vira amigo aqui no Instagram, porque não tem jeito, né? Todo mundo está no mesmo barco, viu, endodontistas? Então, contem comigo também, viu? Grande beijo e muito, muito obrigada, viu, Rei? Até a próxima.